Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Na corrosão do ferro ocorre reação representada por... Então nós temos a reação aqui de ferrugem, ou seja, ferro já se encontra balanceada, né? Isso é importante. Ferro mais gás oxigênio e água tem que ter umidade, tá pessoal? Tem que ter água, que senão não forma a ferrugem. Então nós temos a ferrugem aqui, ó, hidratada. É aquele vermelho acastanhado que a gente vê no portão, tá? Ou aquele castanho avermelhado, depende muito como a gente fala, mas entender em relação da cor, tá certo? Aí ele pergunta aqui, ó, nessa reação, a redução, ou seja, o que é redução? Redução, pessoal, é quando se ganha elétrons, tá bom? É o agente oxidante, é sempre o inverso, tá? Então, redução é quando se ganha. Então, nós temos que verificar o quê? Que quem oxida e quem reduz. Toda reação de óxido-redução, corrosão, essas coisas, o que acontece? Sempre um vai ganhar e outro sempre vai perder. Tá? É sempre assim? Sempre assim. Pode ser a mesma molécula que oxida e reduz, pode ser, tá? Mas vai sempre ter uma oxidação e uma redução. Então eu vou reescrever aqui essa equação para a gente verificar quem sofreu a redução. Então vamos lá. Nós temos 2 ferros. Nós temos aqui, ó, 3/2 gás oxigênio. Lembrando que no momento que a gente estiver verificando quem reduziu e quem oxidou, o balanceamento não nos importa nessa parte, tá bom? Então nós temos X água, nós temos aqui, ó, X água, formando a nossa famosa ferrugem. Tá legal? Então, ó, tá vendo? Que ela é... ela é hidratada, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, a água, eu vou escrever os NOx da água, mas o da água a gente já sempre sabe, né? Por quê? Oxigênio, na maioria dos casos, vale -2, com exceção de peróxido, superóxido e quando ele está reagindo com flúor. Então, o NOx dele valerá -2, tá? E o hidrogênio, quando não for hidreto, quando ele é hidreto, ele reage com algum metal, principalmente metal alcalino e alcalino terroso. O NOx dele vai ser -1, mas na maioria dos casos é +1. Ou seja, então eu tenho aqui, ó, subindo, lembre-se, quando eu coloco embaixo, eu coloco o NOx de um elemento. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade total desses elementos, ou a quantidade de átomos daquele elemento. +2 e -2. Lembrando, nenhuma dessas moléculas aqui, dessas substâncias, possuem cargas, tá? Não são íons, nem cátions e nem ânions, tá bom? O que isso aqui significa, tá bom? Isso significa que todo o NOx tem que ser igual a 0. É uma substância, 0, tá? Ponto final. E é assim, tá bom? E aqui a água vai ser do mesmo jeito, tá bom? Aqui no final. Então, só pra gente matar essa parte para que não tenha. Mas você vai falar, ah, mas não precisa fazer, Bruno. Realmente não precisa, mas vamos fazer para consolidar, tá bom? Agora, pessoal, que vem a diferença. Nesse caso, vamos analisar o ferro aqui. Tanto o ferro aqui, quanto o gás oxigênio. Tá vendo que eles estão sozinhos? Eles estão literalmente sozinhos, tá? E não possuem cargas. Se eles estão sozinhos e sem carga, significa o quê? Que são substâncias simples. E toda substância simples, o NOx é igual a 0. Então, o NOx do ferro aqui vai ser 0. Então, deixa aqui, ó. Já fazer o quadradinho nele. Vamos pegar o roxo e fazer do oxigênio, que também é 0. Tá bom? Porque é uma substância simples e não possui carga. Lembrando, aqui já se encontra o balanceamento, mas não nos interessa, tá? O balanceamento nessa questão em específico. Então, agora a gente vai analisar aqui, pessoal, ó, o óxido de ferro 3, tá? Ou óxido férrico, tá bom?
tem o conjugado, né? Eles estão reagindo ferro com oxigênio. Então, a gente vai lá pro padrão do oxigênio, que vale quanto? Oxigênio, na maioria dos casos, vale -2, com exceção de peróxido, superóxido e reação com flúor. Então, nesse caso aqui, pessoal, o oxigênio vale quanto? -2. Quantos oxigênios eu tenho? Eu não tenho 3? Então, no total, eu vou ter -2 vezes 3, menos 6. Ou seja, -2. Certo? Aqui, nesse caso, pessoal, a gente vai ter o quê, ó? Tá vendo que eu tenho um total de carga? Eu tenho 0, porque é substância, tá? Não é nem íon. Mas tá vendo que eu tenho um total de -6 do oxigênio? Eu tenho que zerar. Quanto que eu vou zerar? Com +6. Então, o NOx total dos meus ferros tem que ser +6, porque +6 menos 6 igual a 0, beleza? Quantos ferros eu tenho aqui? Eu não tenho 2? Lembre-se, quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido, tá? Então, ó, +6 dividido por 2 vai ser +3. Certo? Por quê? É a quantidade de NOx de cada ferro que a gente está analisando nesse caso. Tá bom? Então, a gente já viu que teve variação de 2 elementos. Tudo bem que está na mesma molécula, mas a gente tem que analisar o que a gente está falando. Então, pessoal, ó, tá vendo? Aqui de verde, para a gente dar continuidade aqui, ó. Vamos pegar a reta aqui, que está bem reta, né? Certo? A gente vai avaliar aqui, ó. Pessoal, o ferro, ele partiu de 0 para +3. Ou seja, aumentou o meu número, né? 0 para +3, aumentou. Quando ele aumentou, ele oxidou. Sempre na rima. Aumentou o número, oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. Certo? Ele é o nosso agente redutor. Ah, mas o exercício não está pedindo. Não está pedindo, mas é sempre bom para a gente fixar o conteúdo. Então, como que o ferro, os números dele, tanto do produto lá do reagente para o produto, o que aconteceu? Ele aumentou, então ele oxidou. Oxidação. Consequentemente, o oxigênio, ele está aqui, ó, não está 0. E ele foi para -2. Então, ele foi de 0 para -2. Ele não diminuiu. Ou seja, na rima, ó, diminuiu. Ele reduziu. Então, se ele reduziu, ele sofreu um processo de redução. Ele é o agente oxidante. Tá legal? Exatamente isso. Então, pessoal, a gente já descobriu. Não nos importa agora o balanceamento. E ele vai fazer que ele fez a pergunta, né? A redução de qual elemento? Né? Tá vendo que nós temos o gás oxigênio que sofreu uma redução. Por quê? Porque o número dele diminuiu. Se diminuiu, ele reduziu. Tá bom? Então, o que acontece aqui? A redução do ferro. Não, o ferro não reduziu. O ferro oxidou. Então, houve uma oxidação. Então, não pode ser o ferro. B. Oxigênio somente? Sim, somente oxigênio. Você pode ver que o hidrogênio da água manteve, foi +1 para +1, o oxigênio, o hidrogênio da água e tanto o oxigênio da água não houve, tá? Mudanças. H, né, o hidrogênio somente, também não. Ferro e do oxigênio, não. Ferro sofreu uma oxidação. Oxigênio do ferro, né, do gás oxigênio, e oxigênio e do... Não, porque também, pessoal, outra coisa aqui nesse caso, tá? Não pode sofrer 2 reduções e 2 oxidações, tá? Sempre será uma oxidação e uma redução. Sempre, sempre. Tá? Nesse caso, a gente ficou na mesma molécula, mas tudo bem. Tá vendo aqui, ó? Ele partiu de uma substância simples para uma substância composta. De uma substância simples para outra substância composta.
Então pode acontecer isso? Pode. Mas tá vendo, ó, uma substância sofreu oxidação, a outra sofreu redução. Tá bom, pessoal? Então, né, como eu expliquei bem o passo a passo todo, a gente sempre tem que ficar retomando aqui. Tá bom, pessoal? Tá com dúvida, volta, tá? Pausa o vídeo, deixa aí nos comentários que é importante. Você deixando aí nos comentários, engaja o vídeo. É muito importante também. Assim que visualizar, eu tiro a dúvida de vocês. E falando em engajamento, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx, para eu saber se você chegou até aqui. E claro, eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é de extrema importância aqui para nós. Tá bom, pessoal? E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos daqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente crescer imensamente. Tá bom, pessoal? E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força moral pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!